Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Lucas Gomes e olha só, retornei para o cenário padrão do canal. E por que eu retornei para esse padrão do canal? Por incrível que pareça, esse cenário aqui dá menos trabalho do que o outro para montar. Esse cenário aqui ele é mais elaborado e ele dá menos trabalho. Por quê? Porque eu fiz um método preguiçoso de montar cenários. Tipo, eu montei um template aqui onde eu basicamente dou o play e o negócio começa a gravar. Então, para mim é muito mais simples, muito mais fácil de fazer a gravação. E eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, sabe? Eu não senti muita diferença. Se você sentiu diferença e acha melhor o outro, deixa aí nos comentários que eu quero saber também a sua opinião. Mas a princípio eu vou fazer isso aqui. Título do vídeo hoje e o tema: como que eu construí um negócio sem sair de casa. Olha só que tema sexy esse, né? Como construir um negócio sem sair de casa. Só faltou ele falar como eu construí um negócio bilionário sem sair de casa. A grande verdade é que eu realmente criei um negócio sem sair de casa, olha só. E mais do que isso, né? Nesse projeto, eu tenho um sócio nele, e esse meu sócio, eu sequer vi ele pessoalmente. Nunca vi meu sócio pessoalmente. Ele mora no Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço aí, Douglas, se você tá assistindo esse vídeo. Apesar de não conhecer o meu sócio pessoalmente, eu já trabalhei com ele em diversos projetos na internet e conheço ele há mais de 5 anos. É isso mesmo. Quando eu comecei na internet lá atrás, que eu tava começando como afiliado, vender lá os produtinhos corretos, tá? Não tava vendendo um golpe na internet. Eu vendia curso para quem queria passar na prova de sargento das armas, né? Para quem queria fazer a ESA. E o Douglas, ele era dono desse curso preparatório. E aí eu acabei me tornando afiliado dele e fiz uma amizade com ele no privado. A gente conversava bastante. E ao longo desses 5 anos aí a gente fez pequenos projetinhos juntos, até que nós chegamos a um ponto que nós decidimos fazer uma sociedade. Nós decidimos abrir uma empresa juntos. Então a nossa empresa tá em operação aí há mais ou menos. Nós começamos a vender em novembro, mas o CNPJ efetivamente foi aberto em fevereiro desse ano. Então, a empresa é muito recente, o negócio é muito novo. E antes que você me pergunte, né, que tipo de negócio que é um negócio de mentoria para servidores públicos, tá? No caso desse projeto em específico. Então, o tema desse vídeo aqui é para falar como que eu criei esse negócio, tá? Eu não vou te explicar aqui o passo a passo, mas se você quiser também um vídeo específico falando sobre o passo a passo de como eu criei esse negócio com meu sócio, comenta aí também que eu posso de repente gravar, ou deixa o seu like, né? Porque aí já me incentiva. Mas o tema principal desse vídeo aqui é explicar para você como que eu cheguei nesse negócio ao longo da minha trajetória, da minha carreira profissional. Por quê? Porque o Lucas Gomes, apesar, eu acho que eu tenho uma certa vocação para empreender, tá? Mas eu nem sempre fui assim. No início, como todas as pessoas que começam no mercado de trabalho, eu era uma pessoa muito despreparada, muito desqualificada em todos os aspectos. Tipo, eu era um cara que me vestia mal, eu era um cara que não sabia falar, eu não sabia lidar com as pessoas, eu era um cavalo. É por isso que eu trabalhava no estoque da loja, que se eu fosse vendedor, eu provavelmente ia vender muito pouco, ou não ia vender quase nada, iria ser demitido rápido, porque eu não sabia vender também, eu não sabia fazer gestão, eu não sabia cuidar das finanças, eu não sabia administrar nada, eu não sabia fazer nada. Eu era literalmente um recruta dentro de uma loja de shopping. Era isso que eu era. Só que, ao longo desse período, eu comecei a despertar para o empreendedorismo. Eu comecei a fazer pequenas tentativas para empreender nesses negócios. Eu comecei a comprar, por exemplo, roupas para vender. E lá no Embu das Artes tem um outlet lá, que inclusive, se você nunca foi nesse outlet aí, parece até uma publi, né? Mas você nunca foi nesse outlet aí, lá do Embu das Artes, recomendo, tu vai encontrar roupa barata lá. Mas, cara, eu ia lá, comprava as roupas. Eu lembro que uma vez eu comprei mais ou menos ali uns R$ 400 de roupas. E aí eu peguei um sacolão assim, cara, voltei com uma sacola de roupa e tentei vender pros meus amigos, pros meus colegas, tentei vender para as pessoas que trabalhavam no shopping comigo. E, cara, eu fiquei com essas roupas por muito tempo, assim, tipo, sei lá, gastei R$ 400. Eu lembro que eu consegui vender a maioria das peças, algumas eu peguei pra mim, mas eu nunca vi esse dinheiro, cara, tipo, esses R$ 400, assim, é como se eu tivesse saído no prejuízo, tá? Então, eu posso considerar que eu tecnicamente quebrei meu primeiro negócio aí, né? Porque eu comprei as roupas pra vender, e aí eu esperava pelo menos voltar ali uns R$ 800, e acabou que eu nunca vi nem os 400, então eu acho que eu acabei saindo no prejuízo mesmo. E depois eu fiz outras tentativas de empreender, olha só que interessante. Eu fui lá na 25 de março, pra quem não sabe eu sou de São Paulo, né? Peguei o trenzão com meu amigo Adriano, nós fomos lá na 25 de março, compramos várias pulseiras, correntinhas, sabe essas pulseiras aí de couro. De couro sintético, couro ecológico, couro de lagartixa, esse couro aí. E também a gente comprou algumas correntinhas, e aí a gente comprou umas paradinhas. Aí, pô, eu levei pra vender também. Eu lembro que, pô, era muito barato, assim. Eu comecei a olhar uns vídeos, né, na internet da 25 de março. Falei, caraca, meu, tem muita coisa barata lá. Eu posso vender mais do que o dobro do preço e eu vou estar ganhando dinheiro com isso. Cara, tive a tentativa de fazer isso também. E o que tu acha? Deu errado?
deu errado também. E o que eu comecei a perceber? Né, pessoal? De acordo com essas minhas tentativas de empreendedorismo, até que eu cheguei no marketing digital, né, que eu também fracassei muitas vezes no marketing digital. Por exemplo, esse meu projeto como afiliado foi um projeto que, na minha visão, não deu certo também. Por quê? Eu conseguia fazer algumas vendas, eu conseguia criar um Instagram, eu conseguia fazer ele crescer de forma orgânica, mas, cara, aquilo ali me gastava muito tempo e não me dava dinheiro suficiente para eu conseguir sobreviver. Então, pô, se eu não ganhava dinheiro para sobreviver de uma coisa, significa que aquilo ali ficaria insustentável. Então, a venda de produtos não me ajudava a viver, a venda de roupas não me ajudava a viver, a venda de correntias não me ajudava a viver, e as minhas vendas como afiliado também não. Então eu pensei, pô, eu não pensei conscientemente isso, mas eu lembro de parar em algum momento e falar assim, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu não sei sobre empreender. Tem alguma coisa que eu não sei sobre ser empresário, sobre ter um negócio. E olhando pra trás hoje, eu vejo que, pô, hoje eu acho que eu ainda não sei muita coisa. Imagina naquela época. Naquela época, não é que eu não sabia uma coisa, eu não sabia um conjunto de coisas. E aí, cara, eu comecei a me dedicar à minha carreira profissional. Essa é a grande verdade. Passei a trabalhar mais sério, comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar sobre as coisas, buscar desenvolvimento pessoal, profissional. Então, você que acompanha o meu canal aqui, meus parabéns, você está em busca de conhecimento na sua área pessoal e na área profissional. Então, você está no caminho certo. Pausa pro café, que senão vai ficar gelado. Café é bom demais, tá maluco? Mas vamos lá, eu tava dizendo, eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a me aprofundar nas coisas, até que chegou a em 2020, não sei se eu poderia falar essa palavra, mas em 2020 você já sabe o que aconteceu. As portas fecharam e eu voltei a estudar. O que eu voltei a estudar? Comecei a estudar tráfego pago, aprendi a fazer anúncios na internet e tudo mais, até que eu consegui um trabalho numa agência. Já contei essa história aqui. Cara, ao longo desse tempo, eu foquei muito na minha carreira profissional. Eu parei com esse negócio de, pô, quero abrir um negócio, eu parei com esse negócio de, pô, eu quero empreender, quero ser empresário, quero minha liberdade. Eu parei com esse fogo e eu foquei na minha carreira durante um tempo, em ser o melhor profissional possível e me desenvolver naquele segmento, naquela linha de conteúdo que eu estava estudando. E foi aí que o negócio começou a acontecer. Por quê? Eu trabalhei para um cara que eu já falei aqui umas centenas de vezes, que é o Jacob Petri, que ele dizia o seguinte, que para você ser muito bem remunerado com alguma coisa, você ser muito bem remunerado na sua área profissional, ganhar bastante dinheiro, você precisa ser muito bom em uma única coisa. Ele sempre falava isso, ele falava, cara, me diz no que você é bom, no que você realmente é bom, no que aquilo que você faz melhor do que a grande maioria das pessoas, e aí você vai encontrar o teu maior nível de poder pessoal, e aí por isso tu vai ser bem remunerado. Na época eu achava que era uma conversa assim meio viajada, sabe? Eu falava assim, pô, não faz o menor sentido isso. Conheço gente que não sabe fazer muita coisa e mesmo assim ganha dinheiro. E, cara, eu vejo, olhando pra trás hoje, eu vejo que isso faz muito sentido. Por quê? Porque se você não tem, e o empreendedor, ele necessita disso. Se você não tem um conjunto de habilidades, não só profissionais, aspectos de hard skill, mas também de soft skill, que é o seu modo de pensar, que é os seus relacionamentos interpessoais, a maneira como você fala, a maneira como você se expressa, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você faz gestão, a maneira como você vende. Cara, se você não tem tudo isso muito bem entrosado, a chance do seu negócio dar errado é muito grande. A chance da sua empresa não fluir é enorme. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi, você quer ter um negócio, você quer ter uma empresa, você vai começar a lidar com pessoas. E, cara, lidar com pessoas não é fácil. E quando eu falo aqui, lidar com pessoas, eu não tô falando só de lidar com colaboradores. Existe uma palavra no mundo corporativo que se chama stakeholder. Stakeholders são todas as partes envolvidas dentro de uma operação. Ou seja, dentro de uma empresa, você não vai lidar só com os seus funcionários. Você vai lidar com os clientes, você vai lidar com os fornecedores, você vai lidar, no caso da internet, com alguns haters, você vai lidar com leads, você vai lidar com colaboradores, você vai lidar com sócio, você vai lidar com parceiros, podem ser outras marcas e outras entidades. Enfim, é um conjunto de pessoas jurídicas e físicas que você tem que lidar e que se você não for bom o suficiente, o seu negócio vai pro buraco. É simples assim. E, cara, ao longo da minha carreira profissional, eu comecei a perceber isso, que me faltava esse conjunto de habilidades. E foi aí que eu comecei a ir atrás dessas coisas. Foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu não só estava me desenvolvendo na minha área profissional, como uma pessoa da área do marketing, tá? Você que me acompanha aqui já sabe, né? Eu trabalho com marketing, essa é a minha profissão. Eu até coloquei lá na bio do meu Instagram, né? Marketing no DNA. Cara, eu adoro marketing, gosto de venda, mas não é só isso, entende? Você precisa
desenvolver todo o conjunto. E aí, cara, como que eu comecei esse negócio da minha casa? Depois que eu já tinha trabalhado em vários negócios, eu já tinha empreendido em empresas de outras pessoas, aí sim eu decidi criar o meu próprio negócio. Talvez eu tenha começado tarde demais. Tenho 25 anos de idade, cara. Eu sou muito novo. Tipo assim, eu poderia ter começado muito antes, tá? Tipo, eu tenho um amigo meu que é mais novo do que eu e tem uma empresa aí que fatura mais de 10 milhões por ano. Mas eu quis respeitar as etapas, sabe? Eu não queria queimar largada. Eu não queria dar all-in. Eu sou uma pessoa relativamente que... Eu ia falar que eu gosto de escolher a segurança. É mais ou menos, tá? É o meio termo. Tipo assim, eu escolho segurança, mas nem tanto. Eu sou um cara meio arrojado. Mas nesse aspecto eu decidi respeitar as etapas do meu desenvolvimento. E eu sempre falei aqui, galera, o intraempreendedorismo é a melhor maneira de você ter um contato com o empreendedorismo sem arriscar o seu dinheiro, sem arriscar o seu capital e mesmo assim ter resultado e saber se você tem fit pra coisa, cara. Eu vou te falar, depois que eu comecei a empreender de verdade, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia quando eu era um empregado, sabe? Quando eu era um prestador de serviço, por exemplo. E assim, hoje eu vejo que, pô, empreender não é pra todo mundo. Não é que empreender é só pra gênios, mas é que tem pessoas que simplesmente não tem saco pra empreender, pô. Porque pra empreender, você precisa de muito saco, você precisa ser muito resiliente, você vai trabalhar muito. As pessoas acham que, pô, empreendedorismo é um negócio assim, o cara empreende, ele tem liberdade de tempo. É nada, cara. Às vezes o cara trabalha mais do que todo mundo na empresa, entendeu? E assim, dependendo do negócio, ele depende muito de você, sabe? E até esse negócio desgrudar de você, você vai ter que treinar as pessoas pra fazer isso. E, pô, treinar as pessoas é uma coisa que dá muito trabalho também. Então, empreender não é sinônimo de facilidade. Se você tá pensando nisso, você tá completamente enganado. Empreender também não é sinônimo de ser rico. Eu vou te falar, conheço gente aí que trabalha no mundo corporativo que ganha muito mais dinheiro do que muito empresário. Aqui na internet, a gente tem o costume de falar, eu sou milionário. Quando a pessoa fala que é milionário, na maioria das vezes, se você for investigar bem, significa que ela já faturou 1 milhão. Mas isso não significa que ela lucrou 1 milhão. Às vezes a pessoa tá com uma operação ali que ela faturou 1 milhão, mas ela teve 800 mil de custo, 900 mil de custo anual. Então, quando você divide por 12, você vai ver que essa pessoa ganha muito menos do que um CLT, por exemplo. Mas assim, a galera gosta de florear as coisas na internet, né? Por exemplo, essa minha empresa tá com uma projeção de faturar 1 milhão neste ano de 2025. Provavelmente a gente vai fechar com mais de 1 milhão de faturamento no primeiro ano de empresa. Mas não é por isso que eu fico falando para as pessoas que eu sou milionário. Tipo, eu não sou milionário. Na pessoa física, eu ainda não tenho 1 milhão de reais. E mesmo que eu fosse, eu provavelmente não iria bancar essa aí, pô, porque isso é meio esquisito. Enfim, o que eu queria dizer para você é o seguinte: Lucas, deixa de ser prolixo e manda real. Como é que tu criou esse negócio sem sair de casa? O meu sócio, ele tinha uma habilidade, ele tinha uma expertise, que era dar mentorias. Ele tinha um preparatório para essa, que eu já falei para você, e durante muitos anos, cara, ele viveu só desse preparatório. É uma empresa que ele construiu do zero, sem aparecer. Ele é dono de várias páginas do Instagram. E, cara, ele tinha uma expertise que vários outros concursados, delegado, auditor fiscal, auditor de controle, procurador, oficial de justiça, essa galera tá muito interessada nesse conhecimento dele, porque eles têm tempo e têm dinheiro para se dedicar num projeto online e eles não sabem muito bem como estruturar isso, como criar do zero. E o meu sócio tinha esse conhecimento. E aí o que eu fiz? Eu uni a minha habilidade principal com a habilidade dele. Ele é muito bom com a habilidade de vendas e com produção de conteúdo, e eu sou muito bom com a aquisição de clientes, trazer os leads qualificados para dentro da base. Eu sou muito bom em fazer essa parte de atração, que é pegar a camada de pessoas que estão dispersas na internet, trazer para dentro do funil, e dentro do funil a gente converte essas pessoas, né? Hoje eu me considero até um construtor de funil de vendas, que é uma coisa que eu sou muito bom. Então nós juntamos essas duas habilidades, fizemos ali a identificação de princípios e valores também. Nós temos valores muito semelhantes, muito parecidos, e foi aí que a gente decidiu criar esse negócio. E é um projeto 100% online. Hoje nós não temos escritório físico neste momento que eu estou gravando o vídeo, pode ser que um dia talvez, mas hoje nós não temos. Então tá cada um em um canto do Brasil. Eu tô aqui em Jundiaí, ele tá lá no Rio de Janeiro, tem gente que tá em Brasília, tem gente agora que tá no Ceará, e por aí vai. Então, cara, foi basicamente assim que eu criei o meu projeto. Obviamente que eu posso dar mais detalhes aqui, de mostrar como é que funciona uma operação online, mas eu não sei se esse assunto é do interesse da galera, porque assim, é um assunto mais profundo, sabe? E é justamente por isso que eu escolhi produzir conteúdo no YouTube, porque o YouTube ele tem espaço para você trazer essa profundidade, mas a sensação que eu tenho é que mesmo sendo no YouTube, eu não tenho tanto espaço para me aprofundar nas coisas, porque toda vez que eu tento me aprofundar, a retenção do vídeo cai, as pessoas vão embora, não dão like, não se inscrevem.
escreve, não comenta. E eu falo, cara, será que eu posso ficar fazendo esse tipo de conteúdo mais profundo ou será que eu sempre fico no raso? Tipo, só falando as diquinhas, tipo, faça isso, faça aquilo. Então, assim, isso aqui é um termômetro. Se você chegou até o final desse vídeo e você quer mais detalhes desse tipo de negócio, por exemplo, esse negócio que eu criei com meu sócio, eu já fiz várias vezes isso, tá? Eu só não era dono das empresas, mas eu já criei várias empresas, várias mesmo, vários negócios do zero, que saíram assim, ó, de 0 a 100 mil de faturamento por mês, de 0 a 200 mil, 300 mil de faturamento por mês, vários, já criei vários na internet. Projetos onde eu nunca apareci, pra você ter uma ideia, porque eu sempre fui um profissional de bastidor. Se você quiser saber mais sobre esses temas, comenta aí, que eu quero saber a tua opinião. Espero que tu tenha gostado do vídeo. O resumo da ópera é, cara, vai estudar, vai se dedicar e vai aplicar as coisas. Se você tem menos de 30 anos e tá querendo empreender, cara, se você não for um cara que tá disposto a quebrar muito a cara sozinho, eu recomendo que você vá arrumar um emprego comum e vai estudar e vai empreender na empresa das outras pessoas para depois você querer criar o seu próprio negócio. As estatísticas vão agradecer por essa sua decisão, porque o número de empresas que quebram no país só aumentam ano após ano. Então faça isso pelo nosso país, faça isso por você e faça isso pela sua família. Fechou? Então, um grande abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!